Bom, gente, agora a poesia e a palavra está com vocês. E a partir da palavra e da poesia de vocês, o Hermano e o Délcio vão estar aqui fazendo um bate-papo. A ideia da gente aqui, gente, é um bate-papo, não é nada formatado, enquadrado, no sentido de que as pessoas tenham qualquer tipo de constrangimento de se manifestar. Muito pelo contrário. A palavra, então, é de vocês. Quem aqui começa? Eu estava-me a tentar lembrar de um poema de José Régio, um poeta português, que é: todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Eu que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. A propósito da intervenção que há pouco ouvimos aqui, de Deus e do diabo que nos guiam. E depois fazer essa analogia para um outro ponto, que é o andar devagar num mundo a correr. Até que ponto é que isso é importante, até que ponto é que isso não entra em choque com o que ouvimos daquilo que temos que fazer pela nossa cidade para a desenvolver. Porque depois ouvimos muitas vezes de que a poesia é muita utopia, ou seja, vamos ver se eu consigo decifrar. Quando nós falamos qualquer coisa, depois há uma outra pessoa que faz uma depreciação, diz assim: isso é poesia, isso não é realidade. Então é aí que nós temos que combater esse discurso. Aí é que nós temos que ter a força da palavra, e aí a palavra é que tem que ter a sua importância para fazer pela nossa cidade de Porto Velho, como há pouco falava, para desenvolver, como contraponto à força da palavra, ou seja, no uso da palavra, fazer o uso da força para o desenvolvimento. Portanto, eu acho que há aqui matéria para abordar, sempre nessa dicotomia de que quem nos guia é Deus e o diabo. Isso mesmo. Eu, inclusive, quando disse, completaria, quando falei de que as pessoas, do processo de imbecilização de massas, daquela coisa, o que falta é que a gente viveu numa época onde o grande problema do Brasil era a falta de informação sobre a ditadura militar, sobre a grande dificuldade, sobre as crateras de impossibilidades, sobretudo para os lugares mais distantes, para chegar à informação. E hoje nós temos um excesso de informação. É um excesso, é tão absurdo que chega a ser difícil de contextualizar e dar sentido. Há muito conhecimento extraordinário na internet, há muita humanidade a ser compartilhada, mas há também muito lixo. E a capacidade, o primado da consciência crítica é o fundamental. Eu não digo a nenhum jovem, não veja isso, não veja aquilo. Veja e pense sobre aquilo. Veja e medite sobre aquilo. Aquela coisa do poema que eu dizia: goela escancarada, quem engole elefantes, engole catástrofes e tudo. Aquela coisa que passa e bate e volta, e você não assimila racionalmente aquilo. Hoje é um momento mais grave disso. Então a poesia, eu diria que como Nietzsche dizia, salvar-me-á pela arte, salvando-me para si a vida. Viver sem poesia é muito chato, é muito ruim, é quase insuportável. E vocês aqui todos precisam de uma certa dose de poesia para viver. É só pensar onde foi que a poesia socorreu vocês. E vocês vão ver que num momento absurdamente de coisa, vocês tiveram um olhar diferente para alguma coisa, estafados de tudo, e que teve um momento de poesia. Então eu acho que é fundamental a consciência dos educadores. Hoje os jovens até se autoeducam, eles têm uma relação, uma comunicação em rede. Tem uns territórios lá no Rio de Janeiro onde os caras criaram até um tipo, lá o cara faz do corpo um território de experimentação tão louco, que o cara, coisas antípodas que você não podia imaginar, o cara tem um cabelo moicano com mistura de ema, e eu moiquemo. Aí é uma coisa tão antagônica e tudo, mas o cara faz do corpo dele um território de experimentação, e sem nenhum pudor, sem nenhum problema, e daqui a pouco ele já está noutra, e ele interage com todo mundo, e já não aceita um diálogo vertical.
a gente tem que olhar para o jovem entendendo que ele é um ser que tem a sua cultura, que você tem que dialogar de outras culturas com ele, construindo um diálogo, uma ponte, não chegando para ele despejando. Então, é construção, tudo é construção. E a construção passa, para mim, pelo primado da consciência crítica. É isso que a gente, qualquer coisa que vocês olhem, que vejam, que façam, pensem sobre ela. Lembra quando eu disse que saía do cinema e o filme ia acontecendo depois? É sobre isso que eu estou falando. Eu sempre acho, né, que às vezes a cidade, ela grita no seu silêncio. Às vezes uma pedra na beira de uma estrada diz muito mais do que um discurso de um político. A pedra sentada ali. É rito. A poesia, para mim, igual eu mostrei aqui para vocês, ela está em objetos, né? O admirar-se da filosofia. É você passar pelo que sempre achou que é velho e vivenciar como novo. Eu tenho um livro, né, foi lançado até para o editor de Pernambuco, Contrato com Vampiros, ganhou um concurso nacional, que eu falo do vampirismo, que é um livro escrito para vocês, né? Ele foi esgotado, nem sei quando vai sair a segunda edição. O que é ser vampirizado? O vampiro, quando te morde, né? Olha, vampiro não morde. Ele dá uma picadinha e lambe, né? Vai lambendo. Quando o vampiro faz isso com você, ele te inocula uma percepção de mundo. Você passa a ver melhor, ouvir melhor, entender melhor. Então, o meu vampiro é a partir da palavra, é um vampiro gótico, mas que ele vai à praia, ele gosta de sol, ele é um bombadão, bem carioca, esse vampiro. Então, você se deixar inocular pela palavra, inocular pelo que a gente está falando aqui, e, de repente, o mundo é muito pequeno. Igual eu falei com vocês, o meu avô, o mundo dele era da casa para a usina, da usina para casa. É você começar a perceber que nesse trajeto pequeno existem os estorninhos voando, existe uma nuvem de pássaros, existe um muro onde vocês nunca repararam que tem um grafite ali que chama a atenção. É começar a olhar o mundo de uma forma nova. Então, eu gostaria que vocês, quando saíssem daqui, né, não saíssem como não tivessem sido tocados por nada. Vocês estão inoculados pelo vírus da transformação. Vocês nunca mais serão os mesmos. Não é isso? Quer dizer, esse silêncio que grita. Isso que justifica a gente estar aqui. E atravessar vários estados, né, num voo chato, comendo lanchinho da TAM, para estar aqui. Eu queria lembrar, porque ele me lembrou aqui, vai falando as coisas e vai lembrando. Tem um filme que é um clássico do documentário brasileiro, foi feito em 1973. Uma ONG chamada Fase financiou esse filme. E o cineasta fez, o Joaquim Assis, é um cineasta carioca, ele fez um filme que ele pegou depoimentos que já tinham sido gravados e depois filmou cenas do cotidiano daquela comunidade. Era o seguinte, a história é uma comunidade no agreste pernambucano que desenvolveu um forte espírito solidário a partir do enfrentamento da seca. Isso foi feito em 1973. E esses depoimentos eram de uma desgarrada poesia, de uma força incrível. E nesses depoimentos o cara fala da vida cotidiana, da forma de como eles se desenvolveram esse espírito solidário, mas falam também de poesia e de transcendência. Sem saber que estão falando sobre cada uma dessas coisas, eles vão falando, simplesmente. Aí uma mulherzinha diz, eu gosto muito da terra, porque abaixo de Deus ela é quem dá tudo a nós. Eu quando vejo um pau, uma árvore dessa tão cheia de folha, com aquela sombra linda ali, chega a dar uma coisa no meu peito. Aí o outro diz, eu quando vou para o roçado, todo dia que eu vou, passo no caminho do roçado, tem um pau no caminho do roçado, e eu gosto de olhar para ele, e passo para o roçado e volto. No dia que eu não vou no roçado, eu tenho saudade daquele pau. Tem. Então, eu achei isso fantástico, porque o filme é totalmente cheio de poesia, o cara termina o filme com um monte de depoimentos fechados, ele parece que bota as pessoas numa sala, uma luz bruxuleante de vela, e vai apagando, e vai sumindo o rosto, vai aparecendo o outro, e um sonho só, numa voz só um desses personagens, narrando.
Eu sonhei que estava em terras distantes, andando num caminho muito longo, e de repente entrava, tinha uma casa grande, que eu entrava e depois não sabia sair, entrava depois, estava outro corredor, e depois era uma sala, e eu ficava sem saber como sair, mas sempre tinha uma janela, sempre tinha uma coisa, de modo que eu nunca fiquei trancado. Eu sempre encontrava a saída, atravessava. Essas pausas são as pausas dele. E, enquanto isso, um rosto, outro rosto, outro rosto, outro rosto, e aparecia como assim uma vela tivesse apagado e outro rosto. E nenhum momento do filme, uma boca fala, você vê alguém articulando a palavra. Então, aí ele pegou tudo aquilo dali, e naquela voz era o sujeito coletivo falando. E falava de uma forma onírica, uma forma do sonho. E era o sonho explicando a realidade, o sonho como exercício de entender a realidade. Mas uma coisa, falando de uma realidade concreta. Então, eu achei esse filme, para mim é um grande clássico, chama-se Oxente, Pois Não. Vocês podem até, acho que, encontrar num site desses de filme e tal, vocês procurem. Então, isso me remeteu imediatamente, quando se falou nisso, que é essa forma diferente de olhar a coisa. É a coisa que você passa todo dia por ela, e você tem um olhar tão descartável, você vê as coisas e não pensa sobre elas, e o próprio olhar, para que serve aquilo que você está olhando? Não tem que ter um olhar para que serve. É como diria Aldo Roxas naquele ensaio dele, que o cara dizia que ele pode ver 4 pés de cadeira, mas ele olhando aqueles 4 pés de cadeira em atitude contemplativa, aqueles 4 pés de cadeira podiam parecer São Miguel e todos os arcanjos. O objeto visto com a sua beleza interior, independente de que para que ele serve. É visto com a nudez primordial de cada objeto, do objeto. Então, a visão da poesia, essa visão, essa nudez, é antes do crivo da racionalidade, passar pelo crivo da sensibilidade, da intuição. A intuição alcança regiões de compreensão muito superiores do que o nosso raciocínio consegue. E a poesia, a chave da poesia é a intuição. A poesia não é pelo raciocínio que se faz, é pela capacidade intuitiva de ler, de fazer uma leitura de mundo. Bom, eu queria saber qual a poesia que motiva e mais marcou a vida de vocês. Olha só, eu escrevo livros. Eu não sei quem me lê. Eu trabalho em televisão há mais de 30 anos. Eu também não tenho resposta de quem vê o que eu escrevo, né? Eu sou roteirista. O que mais me satisfaz é quando eu posso usar a palavra falada. Porque quando você trabalha com oralidade, né, quando você escuta seu avô contando história, a sua avó contando uma história, a palavra vem com raiz. Porque quando você escreve, você é como se pegasse semente e jogasse no cimento. Você não sabe se vai nascer ou não. Agora, a palavra, quando sai da sua boca, ela tem de ir com raiz para entranhar na consciência. Então, é bom você falar de palavras antigas. Eu gosto muito de palavras antigas. E toda palavra que tenha o prefixo repensar, refazer, reflexão. Olha que palavra bonita, reflexão. Flexão é você dobrar. Reflexão, dobrar-se novamente. Refletir. Refletir, né, do espelho. Alguma coisa que reflete, então você fazer novamente. Então, reflexão, refletir. Essas palavras que têm prefixo são palavras muito antigas e contundentes. Elas mudam o seu pensar. É igual a palavra espetáculo, que as pessoas usam de uma forma leviana, spectrum. Isso aqui é um espetáculo. Você tem de se ver em nós, para que a gente se veja em vocês. Spectrum, espelho. E o poema que mais me tocou é um do Fernando Pessoa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Exatamente pela a língua portuguesa, né? Ela é muito rica, pela dualidade do verso. Que eu sempre li, até os 40 anos, que era assim: navegar é preciso, é necessário, viver não é necessário. Até que eu comecei a entender que é o contrário. Navegar é preciso, tem uma lógica.
né? Tem de ter bússola e direção. Viver não é preciso. Então, até os 50 anos de idade, hoje eu estou com 180, eu pensava assim, nessa primeira versão minha, como eu entendi o poema, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Agora eu já entendo que navegar é preciso, tem uma lógica. O que eu falo para vocês tem que ser uma coisa pensada. Eu não posso ser leviano no que eu falo para vocês. Porque vocês podem pegar meu texto e ler meu texto, mas a palavra é que vai ficar em vocês. Então tem que ser uma coisa bem precisa. Agora, viver, no meu caso, não é preciso, não é, irmã? São tantos poemas que eu não consigo fazer uma antologia, eu não consigo fazer uma precisão de qual foi aquele que explodiu no meu coração, na minha mente, aquele gênero do pensamento poético, da forma de ver poesia. Mas eu também digo que ouvi poesia a minha vida inteira, do meu avô falando, das pessoas falando. A Patativa do Assaré dizia uma coisa que era impressionante. Ele dizia: eu vejo poesia se bulindo em todo canto. Eu achava isso, acho isso de uma beleza. Teve um senhor, uma vez eu fazendo uma investigação sobre uma coisa, achando linda uma apresentação teatral, e estava o meu amigo que me guiou até ali, e ele conhecia o cidadão que era um mestre de chegança, e a chegança acontecendo, quando se julgava que aquela manifestação já tinha desaparecido ali, o cara mostrando naquela pobreza que os caras viviam, uma suntuosidade, de uma beleza. Aí ele olhou para o olho da gente, a gente estava com os olhos marejados assim, ele chegou perto e fez... Chamou meu amigo e disse: Railton, o folclore não morreu não, enterraram vivo, e é só cavar um pouquinho, espanar a poeira que ele sai pinotando. Aí eu disse: rapaz, como é que o cara consegue falar desse jeito? Aí eu disse: é poesia absoluta, a forma como o cara fala. Então essas coisas foram me tocando, a visão poética, a forma diferente, livre de se expressar e carregada de um sentimento e de uma visão que é absolutamente intuitiva do universo. A cosmologia dessas pessoas. A irmã está falando uma coisa muito interessante. Eu moro no Rio de Janeiro e ali eles estão fazendo uma obra, né, o Porto Maravilha. Estão descobrindo coisas ali no Rio de Janeiro, porque toda cidade começa pelo porto, né, e o Rio de Janeiro não é exceção. E durante muito tempo as pessoas sustentavam que ali debaixo daquela laje de pedras tinha alguma coisa muito estranha, tinha um axé escondido ali. E todo mundo duvidava. Até que recentemente eles começaram a fazer obra para passar o cabo de fibra ótica e descobriram as pedras do Cais do Valongo, onde chegavam os negreiros, na escravaria chegava ali. Olha, nós fomos para lá, eu, minha mulher, mais um bando de intelectuais, de professores, e começamos a fotografar, impedimos que eles botassem cimento por cima daquilo. Essas pedras estavam escondidas, como todo axé, né? De repente aquilo não está morto não, você deixa guardado, até que um novo tempo possa compreender a natureza daquilo que está enterrado. E hoje a gente está pensando o Rio de Janeiro, como acho que toda cidade deve ser pensada, como um espaço de tragédia e de milagre. Como é a vida? É tragédia e milagre. E o Rio de Janeiro é isso. Porque ali ao lado do Cais do Valongo, onde chegavam a escravaria, onde chegavam os pretos, tem um prédio que é de uma arquitetura vitoriana, feita por um preto, o arquiteto André Rebouças. Quer dizer, de repente chega essa leva de gente que é vendida como coisa nos mercados de carnes, e um sobrevive para contar essa história de forma diferente, no milagre que é aquela construção. Então tem tragédia e milagre, né? Bem e mal, diabo e Deus, lado a lado, mas a partir da compreensão que eu tenho deles. Então, eu acho que isso é fundamental na vida, né? Pensar a dualidade, né? Eu vou para o céu, você vai para o inferno, é horrível. O que está no alto, não é, irmão? É como o que está embaixo.
Não adianta fugir. Estou fugindo do diabo. Não, o que está lá é como que está aqui embaixo. Se a gente não se compreender agora, está na mão do chifrudo de qualquer maneira. Então está na mão do abençoado. Isso é sério. É muito sério. Vocês direcionaram algumas vezes para nós jovens. E hoje em dia vemos muitos grupos de jovens, roqueiros, punks, idealizadores. Um exemplo disso são as greves que aconteceram ano passado, que teve muita presença de jovens. E eu queria saber, na opinião de vocês, até que ponto ou da onde começa a poesia a influenciar na vida do jovem e no que ela pode ajudar a gente a construir o nosso futuro. Puxa, Jorge, que pergunta boa, vinda de um jovem como você. Muito legal você ter essa inquietação de entender isso, né? Eu acho que a vida depende da atitude que nós temos diante da coisa, daquilo que a gente vê. Quando eu falei de uma atitude crítica e de uma atitude poética diante da vida, você constrói o seu olhar, você constrói a sua relação com os outros, você constrói a partir de dentro de você. Você só pode projetar para um mundo e para o outro aquilo que está dentro de você. É como aquela cidade que a gente planta, aquela cidade que a gente primeiro tem que construir dentro da gente para a gente querer vê-la do outro lado, no mundo. E a forma poética de ver é uma forma que não obedece a uma lógica cartesiana, não obedece a uma lógica do quanto mais melhor, do quanto você acha que o progresso pelo progresso é você se sentar em cada lugar e procurar a alma daquele lugar. Eu falava ontem dos elementais, né? Eu estou dizendo, no lugar que você derrubou uma floresta, a alma daquela floresta ainda está ali. Você precisa ter ouvidos que ouçam isso, sentidos abertos para todas essas coisas. A poesia influencia na vida do jovem a partir do momento que o jovem começa a olhar com atitude poética e uma atitude crítica para entender, mas essa coisa vem da intuição, da sensibilidade, de parar, olhar com calma, escutar o outro, escutar como o outro está percebendo, de que o outro jeito escuta, como você interage com o outro, como é isso para mim, e para o outro, como é. Cada ser humano é tão diferente, eu posso estar, o outro, seu colega, pode estar aí do seu lado, olhando dali, o outro dali, estão vendo a mesma coisa, mas estão vendo de perspectivas diferentes. O que a gente vê está condicionado pelas experiências anteriores que nós tivemos, pela nossa formação. Para uns, a cor azul lembra o mar azul, a cor mais linda. Para outro, pode ser uma cor que lembra alguma tragédia, que tem medo do mar, que quase se afogava. Ou seja, as experiências anteriores, elas fazem da gente um ser único. Mas o que faz a gente compreender o outro e somar a percepção do outro? Por que os seres humanos vão para vernissagens, para todas as exposições, vão ver filmes, leem livros? É porque ninguém consegue ver a realidade como um todo. A realidade é o que nós percebemos como real, é uma mistura de percepção de várias pessoas. Eu tenho uma visão daquilo dali, que o real é muito maior do que o que a gente pode perceber, que somos menores do que essa realidade imensa. Então, você pode ter uma visão do real que se junta com a outra visão do outro, e você forma um painel de muito perceptivo, onde você começa a perceber, junto com outras pessoas, e construir uma realidade. Toda realidade que se percebe é um arranjo construído. E você só pode dialogar e construir com outras pessoas quando você compreende o outro, quando você compreende os desejos e os direitos do outro. Então, o que eu digo para você é: escute seu coração, veja as coisas com esse olhar, leve o olhar do seu coração para essa sua percepção e pense no outro. A compaixão é a chave. É interessante que, quando começaram as manifestações, eu passei a observar que tudo foi motivado pela palavra, né, nas redes sociais. Inclusive, eu imaginava que não levassem faixas para a rua, como se fazia nos anos 70, como se fez na época do Direta Já, que participei, do impeachment do Collor. Então, a palavra estava ali. Todas as pessoas tinham faixas, carregavam faixas. E quando fui em São Paulo, eu lembro que eu postei no Facebook, lembrando de uma tela da Tarsila do Amaral, os operários, né? Porque as pessoas, elas se mobilizam em grupos. Eu falei disso aqui, nessa geração é coletivo, né? Vamos fazer um coletivo de poesia. São várias pessoas com um propósito, pensando diferentes, porque é assim que deve ser.
É assim que deve ser. Senão existiria macho e fêmea, a ideia de claro e escuro, de noite e dia. A diferença é que dá o cimento, é que dá a liga para isso. Então, quer dizer, é a palavra que está mobilizando isso, Jorge. É a palavra que segura, é a palavra que é o eixo. Então, o que quer que você faça, qualquer manifestação que se organiza a partir do pensamento. E esse pensamento ele só é mobilizado, o motor do pensamento é a palavra, é o ânima. Eu me lembro que uma amiga minha, porque eu tenho contato com vários jovens, né? E ela falou comigo, olha, a manifestação de São Paulo foi tão bonita. Eu falei, pô, pena que eu não estava lá, eu não estava assim, o senhor estava na minha mochila, porque ela levou um livro meu como detonador desse processo. Eu me senti assim, eu não, né? Porque a gente nunca espera a resposta de um livro. Você passa um filme da barriga de uma criança, você não sabe se essa criança virou homem, né? Se morreu no meio do caminho, a gente não sabe. Eu acho que a gente nem deve saber para não se sentir besta. Mas quando ela falou isso, não, o senhor estava lá, na minha mochila, com o livro Pivetim. Aí eu me senti inteiro. Entendeu? Quer dizer, então a gente só se expressa, quer dizer, o que nós somos, né, o que meus bisavós, avós e pais foram, assim como os seus, eles só vão se expressar, só vão ter a ideia de valoração, mas não financeira, valoração como reconhecimento a partir da sua atitude agora. Né? E nisso aí entra inteira e total a poesia, que é o admirar-se, né? E a palavra, que é o detonador desse processo. Só completando aí, eu uma vez li um sujeito que escreveu que falando de mobilização e que se mobiliza por palavras, por sínteses, por capacidade de sintetizar e mobilizar. E lembrou que o maior mobilizador social da história foi o cara que cunhou duas palavras juntas que deu um sentido e mobilizou uma multidão inédita, que foi o Moisés. Ele mobilizou as pessoas com imagem. A terra onde jorra o leite e o mel. Através disso, o sujeito mobilizou simplesmente uma nação inteira, está correndo atrás dele, em cima disso. Mas porque elas expressavam e sintetizavam um desejo humano, um desejo profundo de bem-estar, de coisa, o leite e o mel para ele. Então, essa coisa da força da palavra, em traduzir um sentimento, porque tudo começa no raciocínio, começa no que você conseguiu mobilizar de sentimento. Eu adoro a palavra comover. Eu acho que a função da arte é comover. Eu busco nos meus filmes a comoção, comover, mover-se com, mover com o outro. Eu acho a palavra comover uma das palavras mais incríveis da língua portuguesa. E eu acho que tudo que eu busco na minha arte, tudo que eu busco nos meus filmes é comoção. É fazer mobilizar o sentimento do outro. Então, se a palavra serve para isso, a palavra ter precisão para poder mobilizar um sentimento que está aí dentro de cada um de vocês. E que tem uma parte mais acentuada em mim, menos em você, mas todo mundo em comum está sentindo um pouco daquele sentimento. E se você cunha a palavra, ou as palavras certas, chaves para isso daí, aí é onde se deflagra aquela mobilização, que tem que ser acompanhada do senso crítico, que não pode ser acompanhada simplesmente indo em todo, mas ela tem que ter um entendimento do que ela representa de fato, e a gente saber para onde a gente está dirigindo as nossas reivindicações, o nosso desejo, e saber separar aquilo, o nosso desejo e o nosso direito. Aquilo, como é que a gente faz isso? De que jeito a gente faz? Só tem um jeito, é submetendo o primado da consciência crítica, e usar o raciocínio e a intuição na mesma linha. Já mais uma dicotomia, o raciocínio e a intuição, um guiado pelo outro. É uma coisa interessante, irmão, é que a geração, quer dizer, meus antepassados, eles sobreviveram, criaram um mundo a partir do alfabeto, que são 25 letras. Quantos aplicativos existem no celular? Nós criamos um mundo, a minha geração anterior, com 25 letras, caracteres. Quantos aplicativos vocês têm na mão para criar um mundo novo? Gente, e vocês vão para a rua usando os caracteres que nossos antepassados criaram. Olha essa junção da tradição com o contemporâneo, como isso é rico. Como isso é rico, né? Mamãe, estou indo embora. Esqueça de mim, não, mamãe, estou levando você comigo. Papai, estou levando você comigo. Vovô, estou levando você comigo, porque agora eu estou inteiro. Porque a gente só se vê inteiro quando você olha para trás. Eu sempre costumo dizer que nós temos
5 bocas e que têm de ser alimentadas continuamente. Aí entra uma pinguari. Por que uma pinguari tem a boca no umbigo? Aí vocês vão entender. Nós temos 5 bocas. 4 dessas bocas, elas são a resposta da nossa experiência, do nosso contato com o mundo. Tem uma boca que nunca pode ser fechada, que é esta aqui, nariz, por onde entra a energia vital, o axé, o ânima, de qualquer ideologia, qualquer filosofia ou religião. A boca número 2, que é esta. A boca número 3, ouvido. Quarta boca, os olhos. Então são todas bocas direcionadas para frente. São minhas, a minha apreensão do mundo. Agora, a 5ª boca, gente, esta vocês têm que reconhecer que é a mais importante. É tanto que ela é oculta. Mas a partir da alimentação dela é que as outras são alimentadas. É o umbigo. É o umbigo. É ali onde está a sua ancestralidade. O alimento que seu avô passou para o seu pai passou para você. A boca de uma pinguari está ali, acesa, não é à toa. Exatamente por isso. É ali que está o fogo da paixão. O fogo transformador. O fogo que mobiliza. É o que queima. É o que mantém a energia viva. Isso é muito simples. Quer dizer, a nossa vida é feita em cima do simbólico. Eu sempre falo uma coisa, irmão, que existe assim, uma crise mundial, porque os professores, aqui tem muitos professores, deve ter professores aqui, não tem professores, de lidar com essa escola sem muros. É complicado. Agora, se você pensar o seguinte, a palavra ensino, pega a preposição em, significa movimento para dentro, né? Enviesar, ensinar, ensino. Ensino é você introduzir a criança, né, o jovem, no mundo dos signos. Então, signos são de 0 a 9 e as letras do alfabeto. Isso é muito simples. Agora, imagine vocês com esse universo de signos que vocês têm às mãos, que são os aplicativos. Imagina só. Vocês têm um universo na mão, o toque de um dedo do Michelangelo, né? A criação é um dedo, é o dedinho ali. Aquilo ali é Michelangelo. Botou o dedo, Deus botou o dedinho ali e aciona, abre um mundo. Então, essa percepção é que a gente, né, nós educadores, nós poetas, nós loucos e utopistas, às vezes não conseguimos entender, né? Mas é muito simples. Mais uma vez, perdão, atrapalhando, é porque ele fala da história de Deus e o diabo, e falando dessas coisas, você falou levando Michelangelo no Gênesis, na criação, que era o Deus de um dedo para o dedo. E eu me lembro que tem no Evangelho, acho que Apocalipse, acho que diz que um dia todo homem terá a marca da besta fera na testa e na ponta do dedo. E eu fiz uma analogia disso com a senha, com as senhas que nós utilizamos na ponta do dedo e na cabeça, na memória e na ponta do dedo. Ou seja, tem muitas simbologias para o bem e para o mal, e como todas as coisas são para o bem e para o mal a gente tem que saber fazer uma economia disso. Porque um cara disse uma coisa muito interessante para mim esses dias, que ele dizia que a carência dele a sua carência era a sua potência, falando do trabalho que tinha na periferia do Rio de Janeiro. Ele falava, dizendo assim, falava dos carentes ou não potentes com quem ele trabalhava ali, e falando que a carência é a sua potência, a coisa tem em si o seu antagônico. E o que a gente precisa saber é se equilibrar nesse antagonismo, é como você maneja a energia. Conversávamos ontem, falava que água é ótimo, sem água a gente não vive, água demais a gente morre afogado. E assim são todas as coisas, tudo na vida é uma questão da economia que a gente faz dessas coisas, e de como a gente consegue manobrar. Não é nada fácil, não é nada tão simples, nem tão
sabe, diacrônico, não é uma coisa assim, não. Então, foi isso que a fala dele repisou o tempo todo. Então, é nessa coisa que se situa, essa capacidade de perceber e de equilibrar esses elementos. A pergunta é: buscou-se, achou-se inspiração, beleza na natureza? Porque a natureza é bela, o natural é belo. Então, os poetas inspiravam-se no sol, no brilho do sol, no azul cristalino do mar. Aí a minha pergunta é: ainda hoje, acha-se inspiração, acha-se beleza no fosco, na paisagem ofuscada do sol, no brilho também ofuscado do mar, pela poluição, pelos bosques desmatados? Acha-se ainda inspiração nesses lugares, nesse mundo tão alterado já por nós? Guilherme, existem várias naturezas. A natureza das águas, mas águas são orvalho e correnteza. Água mata. Existe a natureza das pedras. Pedra é linda, mas uma pedrada mata. Existe a natureza das árvores, mas uma paulada mata. Natureza do vento. Uma brisa é ótimo, mas uma ventania, um furacão, mata. Eu prefiro pensar na natureza humana. A natureza humana, ela é caótica. Às vezes eu acho até assim, um pouco de covardia terem preparado um cenário, um mundo tão caótico e nos colocado aqui. Mas como para mim nada é definitivo, eu acho que isso é até uma dádiva, porque testa a nossa capacidade de compreensão e humildade no que essa palavra tem de mais sagrado. O humilde é aquele que pisa sobre o humus da terra. Esta é humildade. Então, essas naturezas todas, você começa a entender, se você entende a sua natureza. Eu, por exemplo, eu acho muito bonito lutar pela floresta da Amazônia, pelas florestas, pelas floras de um modo geral. Mas como a gente vai lutar pela flora se a gente não cuida nem da flora intestinal? Se a gente se abastece, se a gente come, voltando àquilo que eu falei do saber e do sabor, se a gente acha muito gostoso comer fandango e tomar guaravita. Então, aqui não tem guaravita, aí isso é coisa do Rio de Janeiro. É uma água açucarada. Fandango tem? Fandango. Fandango e refresco. Então, quer dizer, você começar a pensar na sua natureza a partir de você, aí você vai compreender o mundo. A minha flora, como é que está a minha flora intestinal? O que eu como? O que eu bebo? O que sai de mim para o outro? Alguém já falou isso, né? Eu acho que foi o Cristo falou, que a palavra que sai da minha boca... O mal é o que sai da boca do outro. Exatamente. Não, isso é importante. A palavra comunicar, a palavra com raiz, que enraiza na cabeça, no coração do outro. Então eu penso muito na natureza humana. Porque é o que o hermano falou. Eu ando por qualquer cidade, olha, estive na Índia, fiquei lá um mês. Gente, para quem vê de fora, acha que é uma tragédia. Olha que eu me meti na Índia, experimentei tudo que podia experimentar. E no último dia, quando a gente estava de volta, a gente estava a caminho do aeroporto em Mumbai, eu comi o alimento dos párias, servido no jornal. Mas que comida gostosa! E a gente estava num leprosário, onde a Teresa de Calcutá trabalhava. Comemos comida no jornal, num leprosário. Eu comi aquilo com muita honra, porque eu conheço a minha natureza. Entendeu? Quer dizer, você consegue olhar de fora, né, a cidade que já foi, mas o silêncio grita.
A cidade que não existe mais, tem um prédio lindo ali, mas a terra grita. O que a gente precisa saber, é Guilherme, né, perdão? Guilherme, a gente tem que ter em mente a memória do chão. A terra é uma só. E ela vai estar com você por onde quer que você ande. Não existe bicho que seja diferente, que você vai conviver, que não seja humano. São todos a mesma coisa, indiano, britânico, nordestino, sulista, são todos a mesma angústia, a mesma esperança, a mesma possibilidade. Então, compreender a natureza humana, as pedras em mim, a poluição em mim, aí eu consigo compreender a natureza externa. Lindo. Eu achei linda, Guilherme, a sua pergunta. Eu fico comovido quando eu vejo os jovens fazerem essas perguntas com tanta sensibilidade, é muito legal isso daí. E quero dizer que os poetas, a função dos poetas não é fazer poesia, eles apenas usam a poesia. O que os poetas querem é fazer humanidade, é fazer compreensão de mundo, é fazer um mundo melhor, é fazer uma coisa. Então, a acessibilidade, as realidades que são tristes, elas são também matéria de poesia. Muito bem falado quando ele fala que a memória da terra, a terra é uma só, a água também é uma só. A água que está no mar, que depois elas se carregam, evaporam, vão condensar nuvens, que depois vão molhar pedaços enxutos do planeta, muito mais longe daquilo dali, e depois voltam debaixo da terra até o leito dos rios, trazendo todo o mistério do chão, passando pelas populações por onde aquele rio viveu, trazendo todo aquele caldo de mistério, como é o Rio São Francisco, que vai descendo em direção ao mar de volta. Toda a água é uma só. Toda a água retorna. A água sempre foi uma só no planeta. A água é um condutor. Ela traz para a gente aqui os mistérios dos Andes. Aqui vocês recebem o mistério dos Andes, aqui muito mais do que qualquer um, porque está aqui muito perto. Ela vem carregada de todos os mistérios da floresta. O mistério da humanidade que tem em torno dessas populações, de tudo quanto é isso. A água é um grande condutor. O ar é outro condutor. A nossa matéria, nós somos parte de tudo isso. Nós não somos isolados, nós não somos... A gente percebe a gente como se fosse separado, mas a gente é uma coisa só. Então, por mais triste, o sol ofuscado, eu queria dizer um trecho do poema do João Santana, até virou letra de música, que eu acho que vai fazer bem, você vai gostar. É aquele que diz: à noite a cidade parece que some, perdida no sono, nos sonhos dos homens, que vão construindo com fibras de vidro, com canções de infância, com tempo perdido, um grande cartaz, um painel de aviso, um sinal de amor e de perigo. Tem dias em que a terra parece que some, em meio à alegria e à tristeza dos homens, que olham para os campos, para os mares, cidades, das noites vazias para a felicidade, com o mesmo olhar de quem grita no escuro: o melhor foi feito no futuro. Enquanto o amor for pecado e um trabalho um fardo, pesado, passado, presente maldado, as flores feridas se curam no orvalho, mas os homens sedentos não encontram o regato que banhe o seu corpo e lave sua alma. O desejo é forte, mas não salva. Enquanto a tristeza esmagar o peito da terra e a saudade afastar as pessoas partindo para a guerra, nós vamos perdendo um tempo profundo, a força da vida, o destino do mundo, o segredo que o rio entrega para a serra. Haverá um homem no céu e deuses na terra. Então, isso é uma coisa que fala de uma realidade triste, mas fala com uma coisa de uma maneira tão bonita e de uma maneira tão profunda, porque a mesma circunstância que joga o desespero, joga a esperança. A mesma situação depende de como nós olhamos, de como nós acreditamos. Bom dia a todos. Meu nome é Vera. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Fernanda. Começou com a fala da Fernanda, né? O Délcio e o meu conterrâneo, né? O Hermano. E dizer que, na realidade, eu não queria fazer uma pergunta. Eu estou maravilhada e queria dizer para vocês que, quando eu chegar em casa hoje,
Eu vou dizer para o meu marido que hoje eu descobri uma coisa agora, vocês falando. Eu era poeta e não sabia. Porque quando ela começou a mostrar aquelas imagens, né, falando a fala da pessoa que não pôde estar aqui hoje, que olhava para os pássaros, e depois quando ele começou a falar dos pais, e o meu conterrâneo terminou na rede, que para a gente é um símbolo forte no Nordeste, mexe na minha cabeça, como ele falou, como se fosse um filme que estivesse passando. E nesse contexto todo, eu vi a pergunta do aluno ali agora, que também, quando vocês estavam respondendo, eu vi a pergunta dele. E o mundo moderno cobra muito da gente bens materiais, como se a felicidade existisse só quando você tem um celular, quando você tem um carro, quando você tem essas coisas. E quando todas essas coisas vocês estavam falando aqui, que passava como filme, eu lembrei da minha história. E aos 15 anos de idade, o meu pai, infelizmente, tomou uma bebida a mais e, alterado, ele quis me ensinar, eu tinha 15 anos, a dirigir. E eu, muito nervosa, meu pai foi me ensinar a dirigir e eu me aperriei e terminei batendo com o carro no poste. E, mais tarde, eu me formei. E, quando eu me formei, a sociedade toda me cobrava por que é que eu não queria dirigir um carro. Eu disse, eu não quero dirigir. Meu marido, por que você não quer dirigir? Eu disse, não, eu tenho dinheiro. Eu compro o carro. O problema não é o dinheiro, eu não quero dirigir. Ele disse, mas você vai ser dependente de mim, meu marido disse. Eu disse, mas eu gosto de ser dependente. Eu gosto de andar no carro com você dirigindo para mim. Porque enquanto você se preocupa com quem vem do lado, com quem vem na frente, com quem vai bater atrás, eu fico olhando na janela o povo que passa, os passarinhos, e olhando as coisas que acontecem do lado, eu não estou nem preocupada com isso. E eu não quero preocupação. Ele, mas no dia que eu não puder te deixar, eu disse, eu vou pagar a carteira de motorista para minhas meninas. Mas no dia que elas forem embora e eu não puder te levar, eu pago o táxi, eu tenho dinheiro, mas eu quero olhar pela janela. E se não der para ir no táxi, eu vou de ônibus, vou conhecer um monte de gente, vou pegar até carona para ir batendo papo todo dia com minha amiga Cláudia, que a gente tem altos papos que ela me dá carona, eu adoro. E eu sou feliz. E um dia eu voltei, casada, formada, com dinheiro, e o meu velho pai, no interior da Paraíba, olhou para mim, quase chorando, e disse, minha filha, eu me sinto culpado. Você hoje não dirige, a culpa é minha, porque você deve ter um trauma. Porque quando eu fui te ensinar a primeira vez, eu não estava em condições e você bateu o carro. Eu disse, não se preocupe não, pai. Eu sou feliz, eu não dirijo porque eu não quero preocupação com o trânsito. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Eu gosto de olhar pela janela e ver todas as outras coisas e conversar com meu marido. E quando minha filha vem me deixar no trabalho, a gente conversa, a gente troca ideias. E isso não tem nada a ver com o senhor. Você não dirige porque você tem medo. Eu disse, não. O senhor anda de avião, pai? Ele disse, Deus me livre, eu tenho medo. Eu disse, pois é, eu ando de avião e não tenho medo. Então é muito relativo. O senhor tem medo de andar de avião? Eu não tenho, eu ando de avião, eu ando de barco, eu ando de ônibus, no mototáxi, no táxi, a pé, adoro andar a pé. Passo horas e horas descendo na cidade, entrando nas lojas, sem pensar na hora de voltar. E aquilo para mim é terapia. Então, de repente, existe em mim, e eu não sabia, a poesia. Muito obrigada. Assim, vocês, filósofos, os mais fortes, tentam formar um ser mais forte para o mundo, né? Um mundo melhor, onde nós podemos viver. Vocês são filósofos, artistas, em geral, né? E a visão que vocês têm para o mundo, eu queria saber um pouquinho dessa visão que vocês têm e também saber, assim, se nós, hoje em dia, estamos caminhando para fora da nossa cultura, nos destruindo ou tentando alcançar um bem maior para nossa sobrevivência, assim, mental, espiritual, corpo. Se o que estamos fazendo está destruindo o mundo ou vai, em alguma forma,
trazer um bem maior. Eu queria saber o que vocês pensam. Primeiro, assim, não tem essa divisão que nós sejamos seres humanos diferentes. Nós somos apenas pessoas com um pouco mais de vida, de estrada, de tudo. Estamos aqui para compartilhar a humanidade com vocês, no mesmo nível. Nós estamos compartilhando a nossa humanidade com a sua humanidade. E como você perguntou, do que é que a gente está fazendo, não é que eu esteja buscando formar seres mais fortes, eu estou buscando interagir, fazer a minha humanidade, o meu patrimônio humano, interagir. Esse patrimônio humano é de outras pessoas, da convivência com outras pessoas, com a história da humanidade, com o que me chegou dos outros. E eu procuro compartilhar. Isso é fazer a humanidade. Então, eu estou aqui fazendo humanidade quando eu compartilho isso, como a água compartilha os mistérios dos Andes. Então, nós estamos fazendo isso. E a economia disso, quem faz é você. Nós podemos estar destruindo, nós podemos estar construindo, dependendo do uso que nós fazemos dessas potências. Da forma que nós manejamos essa energia. Nosso pensamento é energia, nossa atitude é uma direção para onde a gente joga a nossa energia. Então, tudo depende de nós. Desde o começo, quando eu disse a frase do poeta, que dependendo de nós, a cidade há de parir um anjo ou um demônio. Sem tanta dicotomia, mas é que a gente depende desse manejo. Os instrumentos estão aí. Depende desse manejo que a gente faz, que a gente vai fazer deles. Então, é uma coisa muito... não se preocupe, é apenas interagir e você tentar fazer o melhor para que você, interagindo com as outras pessoas, equilibre esses elementos na busca de coisas de construções coletivas e das construções melhores possíveis. Então, é a forma que eu tenho de responder a tua pergunta. Eu falo como última pergunta, assim, queria dizer que, legal como ela fez essa intervenção, que não foi uma pergunta, e eu tenho uma frase do poeta José Chagas, que ele dizia que a vida oferece encanto nesse seu não ter sentido, e eu vivo de tudo quanto ganhei por haver perdido. Quantos de nós já ganhamos por haver perdido? Que por não ter conseguido uma coisa que lamentamos não ter conseguido, acabamos tendo outra surpresa ali na frente e o destino nos botou outra coisa que ainda foi mais importante. A gente não conseguiu ficar com aquela pessoa ali, aí acabou conhecendo a pessoa da nossa vida e podia ter entrado numa furada. Então, a gente vive o tempo todo daquilo que a gente ganhou por haver perdido. E a gente pode fazer da derrota uma vitória. Então, a visão e a atitude poética diante do mundo é essa atitude, onde o raciocínio não chega, nós excedemos pela intuição. Saber manejar essas duas potências, e de toda a potência do mundo que está aí, essas energias todas, esse nosso manejo é o que faz que a gente seja feliz ou não. Eu quero agradecer vocês pela audiência, né, pela paciência, porque para mim é um prazer essa troca. Eu trabalho praticamente fechado dentro do escritório, escrevendo para a televisão, não sei quem está vendo, não sei se vão ver. Então, quer dizer, para mim isso aqui não é trabalho, é descanso. Eu gosto de conversar com pessoas, trocar impressões. E ter essa interatividade. Eu acredito que vocês todos, né, da primeira fileira, que é aquela segunda que parece que não está prestando atenção, mas está, que vão sair daqui e vão comer a macaxeira pensando na macaxeira, vão comprar banana pensando na banana, vão usar o celular prestando atenção no celular. Então, vão sair daqui com um olhar novo, queira ou não queira. Porque nada é gratuito. Eu acho que quando a gente conversa, a gente tira o outro da zona de conforto. Eu adoro as pessoas que me jogam no abismo. Adoro. Os meus melhores amigos me jogam no abismo, porque sabem que eu não tenho asas, mas que eu sou capaz de criá-las. Eu acho que isso seria assim muito cômodo, seria muito até desumano. Eu na quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, eu saí de um espetáculo no Rio de Janeiro, que eu sou músico, peguei e não dormi, aliás, foi o cochilo mais caro, dormi no hotel perto do Santos Dumont, R$500, 3 horas, peguei um voo
e vim para cá. Então, nessa trajetória, né, sobrevoando cidades e florestas, Alexandre, pensando na minha natureza humana, de que me transporta ali na aeronave, eu tenho que chegar lá em Porto Velho e ser, no mínimo, incômodo. Eu não posso chegar em Porto Velho e falar que eu sei fazer ventar igual Paulo Coelho, não posso cantar Hilarie igual a Xuxa, eu não posso ser compassivo, eu tenho que provocar vocês. Se vocês saírem daqui com novos olhos a respeito das coisas, chega em casa, mamãe, o que tem para comer? Só tem macaxeira. Macaxeira? Uau! Macaxeira! Da macaxeira vai ganhar um sentido novo. Mamãe, qual é a fruta que tem? Qual é a sobremesa? Tem doce de leite condensado? Tem brigadeiro? Não, tem banana. Uau! Banana! Então as coisas passam a ganhar um sentido novo. Então eu vou sair daqui muito satisfeito, né? E preste atenção, sobretudo, no umbigo fogoso do Cacá. Uau! Mapinguari. Obrigado.